O avesso da pele. O avesso, parte 1. Quando nasci, o médico disse que eu demorei para chorar. Minha mãe ficou preocupada, mas logo em seguida soltei um grito de vida e me colocaram nos braços dela. E nem de longe ela parecia aquela mulher desesperada de horas antes, no táxi, dizendo: "Ele vai nascer aqui dentro, moço. Vai mais rápido." A Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, nunca foi tão longa. Minha mãe iria me parir, mesmo que a situação de vocês estivesse conturbada. Mesmo que, em algum momento, ela tivesse se arrependido da gravidez. Mas a gente nasce porque tem que nascer. Assim é. E 3 dias depois do parto, nós fomos para casa. Você estava confuso com o meu nascimento. Na verdade, minha mãe também. Incrível o poder que uma criança tem de encerrar e depois iniciar fases na vida dos adultos. Na época em que fui concebido, vocês estavam separados. No entanto, após uma recaída e uma noite de pedidos de desculpa, uma noite de recuperação dos afetos, o estrago foi feito. E de repente, de uma hora para outra, vocês tinham um elo, um pedaço de gente, uma espécie de girino, com batidas apressadas do coração, que agora habitava o útero da minha mãe. Eu era uma força gravitacional capaz de mantê-los atados. Sei que no início você pensou em nos deixar, fugir de tudo. Acho que, no seu lugar, eu teria fugido. Mas nós sabemos que não se foge assim. Eu tenho 22 anos e sei pouco sobre a vida, mas talvez o suficiente para constatar que a fuga, nesses casos, serve apenas para os indiferentes, para os que não sentem remorso. Acontece que você construiu uma culpa do tamanho do Everest. Foi a culpa que o prendeu à minha mãe. Desde o início foi assim. Li recentemente que as relações afetivas são formadas por 2 categorias, dos egoístas e dos doadores. Você era um doador nato. Minha mãe era uma egoísta nata. E ela percebeu isso rapidamente, já no início da faculdade, onde vocês se conheceram. Ela logo percebeu que você cedia fácil a qualquer tipo de chantagem emocional. Essa foi sua principal arma. Não a condeno por isso. A infância nos fornece certas mágoas e é com elas que lutamos. Minha mãe foi adotada aos 12 anos, porque seus pais faleceram cedo. A mãe dela morreu atropelada, e tudo que sei é que ela estava bêbada, às 3 da manhã, caminhando no meio-fio de uma rua, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. E isso é tudo. O pai morreu meses depois, de um ataque fulminante no coração, aos 40 anos, numa rua qualquer do centro de Porto Alegre. Isso é tudo, minha mãe dizia, e já trocava de assunto. Então, aos 10 anos, minha mãe estava órfã. Tinha 3 irmãos mais novos e todos estavam sós no mundo. Uma tia cogitou levá-los a um abrigo para serem adotados. Eu não tenho condições de criar tantas crianças. Minha irmã era uma louca. Onde já se viu fazer tantos filhos com um homem desses? O Chico bebia demais, batia nela, ela batia nele, os 2 bebiam muito, os 2 estavam se destruindo. Até achei que um dia eles iam se matar, mas a vida foi mais rápida. Acho que foi melhor assim. Mas olhem, vocês não podem ficar nessa kitnet, viu? Já tem gente demais aqui. Você me entende, Martinha? Você que é a mais velha precisa entender. A tia não quer o mal de vocês,
mas aqui não tem lugar. Hoje vocês podem ficar. O Beto dorme no beliche com o Regis, porque são menorzinhos. Rodrigo vai ali para o chão com o Tiago. Você, que já é mocinha, dorme na cama comigo e a Laura. Hoje damos esse jeito, mas é só essa noite, viu? Você entende, né, minha filha? Não é que a tia não goste de vocês, mas não tenho condições, entende? Minha mãe entendeu, porque não havia muito o que fazer. Na verdade, na infância quase nunca há o que fazer. Então eles passaram a noite naquele kitnet, apertados, ofendidos e machucados. No entanto, por medo ou por culpa, a tia Julieta os deixou ficar mais uns dias. Na verdade, por algumas semanas. E depois, por meses. A situação piorou porque, com a chegada do inverno em Porto Alegre, era preciso usar roupas e sapatos mais quentes e, consequentemente, mais caros. A tia Julieta era empregada doméstica e fazia sempre o possível para ninguém passar fome. Levantar às 6 da manhã tornava o frio mais cruel. No entanto, as coisas iriam mudar em breve, pois nesse tempo Madalena, uma amiga de infância da tia Julieta, estava em Porto Alegre. A vida da minha mãe está prestes a sofrer um novo revés. Madalena. Esse é o nome de quem irá salvá-la por algum tempo. No aniversário de um dos irmãos de minha mãe, Madalena olhou para ela, observou-a sentada num canto, brincando sozinha, com uma boneca quebrada. Minha mãe era uma criança naturalmente triste e solitária. Os olhos grandes e pretos dela davam uma dimensão maior à sua tristeza. Madalena sentiu uma mistura de pena e de afeto materno. Ela já tinha uma filha da mesma idade, chamada Flora. Durante a festa, Madalena fixou os olhos na minha mãe. Depois, ao voltar para casa, pensou que seria bom para a filha ter uma companhia da mesma idade. Madalena havia passado num concurso público em outro estado. Então, aos 12 anos, minha mãe foi adotada por Madalena. Não foi uma adoção oficial. Minha mãe foi praticamente obrigada pela tia Julieta a ir embora com Madalena. Viver com os irmãos amontoados não era mais possível. Então, poucos meses depois, mudaram-se para Santa Catarina. E assim, embora sentisse falta dos irmãos mais novos, um mundo novo se abriu para minha mãe. Foram morar no Morro das Pedras, próximo ao mar. No fim da década de 1980, muitos terrenos, que hoje são reservas naturais em Santa Catarina, eram vendidos a preço de banana. Madalena conseguiu comprar uma casinha, que elas apelidaram singelamente de ranchinho. O ranchinho se reduzia a uma única peça de pouco mais de 30 metros quadrados, de madeira, telhado de zinco. Havia apenas 2 janelas, uma beliche e uma cama de solteiro. Como ainda não tinham geladeira, tiveram que improvisar uma caixa de isopor com gelo. O banheiro ficava na parte de fora, numa casinha onde minha mãe tinha medo de ir à noite. Então Madalena providenciou um pinico para ela. Era tudo muito simples e rústico, mas nada que lembrasse miséria ou pobreza. Tratava-se de outro modo de viver. O ranchinho estava encravado no meio do morro, mata densa e semi-fechada. Ir para lá foi a maneira que Madalena encontrou de dar uma vida melhor a si mesma e às meninas. O custo de vida era mais baixo e elas ficariam mais perto da natureza, longe da violência da cidade grande, ela pensou. Madalena acreditava que estava tomando a melhor decisão. E dali para frente, elas teriam de conviver com lagartos, sapos, cobras, bugios,
tucanos e mosquitos. Logo, minha mãe iria descobrir que, no inferno, deve haver mosquitos, pois, durante metade da adolescência, sua pele terá um eterno perfume de repelentes naturais. O seu corpo, eternamente besuntado, com uma mistura de óleo e álcool e outras coisas que Madalena fazia e as obrigava a usar. No entanto, aqueles mosquitos selvagens não se intimidavam com qualquer coisa, pois, se por acaso alguém se esquecesse de cobrir qualquer partezinha do corpo, eles certamente encontrariam essa mesma partezinha e atacariam. O fato é que elas estavam a 40 quilômetros da capital, Florianópolis, e nada no morro era fácil. Subir e descer para pegar a água da cachoeira, decidir aonde ir e quando ir, eram grandes exercícios mentais e físicos. O posto de saúde também era longe e não havia energia elétrica. E à noite, em meio à escuridão, quando estava deitada, minha mãe sentia medo por estar longe de seus irmãos. Além disso, seu pai estava morto. Sua mãe estava morta e as lembranças dela a atacavam quase todos os dias, a conta-gotas, como pequenas marteladas no coração. Lembranças que a magoavam profundamente. Essa falta será uma barreira intransponível em sua vida, pois minha mãe irá crescer e dentro dela um poço irá nascer. E no fundo dele, a única coisa que realmente a incomodará para sempre, a falta. A falta será a companheira. Entretanto, quando minha mãe levantava os olhos e percebia a vista, quando pela manhã, lá de cima do morro, olhava para o mar, seu corpo era invadido por uma espécie de plenitude, algo que ela ainda não havia experimentado. O mar como remédio. É com ele que minha mãe irá conversar pelos próximos anos. A proximidade com o mar será uma condição para seguir, embora ela não soubesse. O som das ondas ecoaria dentro dela e, às vezes, como que por milagre ou coincidência, aquele poço inabitado, dentro dela, era invadido pelo mar, e a falta ficava submersa por um breve momento. Era assim que minha mãe se salvava. Madalena era professora de sociologia, mas não gostava de dar aulas. Gostava de ler, de pensar a sociedade. Gostava de dissertar sobre Marx, sobre Durkheim, mas não de dar aulas. Mesmo assim ela ia para a escola, precisava se manter. Escolheu isso para a própria vida. Nunca quis depender de ninguém. No dia em que se deitou com o pai de Flora, ela foi clara com ele. Quero engravidar essa noite. Não me leve a mal. Gosto de você, mas não acho que você seria um bom pai. Portanto, você não precisa se preocupar. Não quero que você assuma nada. Rubão, como era chamado, achou estranho uma conversa daquelas na primeira noite em que dormiam juntos. Na verdade, Madalena apenas antecipou o que vinha pela frente. Rubão era uma espécie de guru da turma do Morro das Pedras, bonito e inteligente. O corpo esguio, os cabelos compridos e a barba por fazer. Todas as mulheres queriam o Rubão. Os pais deles tinham negócios com empreiteiras em São Paulo. Rubão não chegava a ser rico, mas não tinha problemas com dinheiro e ainda mantinha a imagem de rapaz rebelde que não queria depender dos pais. Rubão lia Osho e Dalai Lama, não gostava de Nietzsche, meditava como ninguém, vendia artesanato, era bom de cama, diziam. Sabia de horóscopos, fazia mapa astral e numerologia,
jogava taru, lia Caio Fernando Abreu. Escutava Beatles, mas achava que não eram melhores que a Tropicália. Além disso, Rubão vendia a ideia de amor livre. Tinha 36 anos e nunca havia tido um relacionamento mais sério com alguém. Praticava biodança. As drogas e o sexo eram fáceis para ele. Portanto, com todos esses requisitos, Madalena sabia que ele seria incapaz de exercer a função paterna. Além do mais, ela não se achava bonita, não gostava do próprio corpo, achava seus peitos grandes demais. Na praia, usava maiô para tampar o máximo possível de sua barriga. Tinha medo de fumar muita maconha. Dava uns pegas mais para acompanhar a turma do que por prazer. Tinha medo de perder o controle. E talvez por isso tenha achado que jamais teria outra chance com o Rubão. Assim, para convencê-lo a se deitar com ela, e para que ele a achasse especial, ela geraria um filho dele. Madalena fez a proposta. Rubão aceitou, porque já tinha feito isso com outras mulheres. Conta-se que metade das crianças daquele morro eram dele. Talvez fosse exagero, talvez fosse mentira. O fato é que eles se deitaram naquela noite. E foi a única vez, mas o suficiente para ela engravidar de Flora. O pai ausente será algo que minha mãe e Flora terão em comum. Entretanto, essa não será a razão pela qual elas se tornarão amigas.